A nossa vida é feita de fases. Apesar dessa frase ser tão óbvia, o óbvio precisa ser lembrado, porque as coisas óbvias caem no nosso esquecimento. E exatamente porque a gente esquece que a vida é feita de fases, às vezes a gente se sente mal, até culpado, porque nós não temos uma linearidade, porque a gente acha que deveria ser feliz o tempo todo. Não, se a vida é feita de fases, ninguém será feliz o tempo todo, porque a felicidade é uma fase. Assim como eu não preciso entrar em desespero com os meus momentos mais difíceis, porque a vida não é feita de desespero, ela é feita de fases. O desespero, o sofrimento, a dor, assim como a alegria, elas também passam. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher, e ele vai usando de diversas metáforas da vida para dizer, ninguém passa pela existência com o mesmo sentimento, da mesma maneira, porque a vida tem seus momentos. E a gente absorver isso é muito bom para a gente ter uma postura melhor com a vida. Ou seja, se o momento está bom, celebre. Se o momento está difícil, encare, enfrente. Se ele está bom, sorria. E se ele está difícil, chore. Aprenda o bênção das lágrimas, de derramar o teu coração nelas, porque as lágrimas podem ser inclusive o início da tua cura, do início da tua transformação. Então nós precisamos aprender a entender as nossas fases, porque inclusive a nossa vida não só é feita de fases, como sociedade a gente se organizou muito em comparação. Então você pode estar numa fase difícil e o teu vizinho numa fase muito boa, você se condena mais ainda porque ele está numa fase muito boa, pelo menos você acha que ele está, e a tua fase não é muito boa e você fica, tá vendo? Fiz tudo errado na vida. Não se condene, não existe linearidade na vida, assim como não se compare. Aprenda a entender o seu momento, ver o que esse momento te oferece e o que esse momento te pede. O que ele tem a te dar e o que ele está dizendo, olha, você vai precisar fazer algumas coisinhas aqui para você começar a mudar de vida. Ou seja, lembra disso, nas fases felizes nós desfrutamos e nas difíceis nós enfrentamos. Quando está bom, a gente desfruta, celebra, faz festa. E quando está difícil, a gente enfrenta, a gente encara, com uma paz no coração de que faz parte da vida, de que você é um ser humano e que todos nós lidamos com isso. Então, se a gente não lembra disso, a gente pode vir e mexe acordar de uma maneira, num período com uma certa angústia, inclusive sem vontade de viver. Aliás, a gente fala de fases na vida, mas se a gente for sincero mesmo, o nosso dia tem fases, né? Você acorda às vezes super feliz, fala, hoje ninguém me segura, lá pro meio-dia você fala, putz, por que eu saí da cama? Aí à tarde você recebe uma noticiazinha melhor e volta para casa dizendo, até que foi bom. Não é que a vida é feita de fases, o dia é feito de fases. Você está muito bem e recebe um WhatsApp, você, não pode ser. Pronto, cadê a alegria? Foi. Então entender isso exatamente para a gente olhar o nosso momento, tá difícil, tá, mas ele vai passar. E enquanto ele não passa, eu quero ter a melhor postura possível para a gente não ficar sempre numa autocondenação em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia. Fora isso, a gente tem a sensação às vezes disso. Será que eu estou vivendo do jeito certo? Será que essa vida que eu tenho é a correta? Será que eu estou fazendo a minha vida valer a pena? Tem fases que a vida fica um enorme sei lá. A gente olha e fala, era isso mesmo? Aí a gente volta e fala, não, quando eu tinha 15 anos eu fiz planos maravilhosos. A gente não sabe o preço do litro da gasolina, mas os planos que a gente faz são maravilhosos. E nas muitas conversas e atendimentos que eu tenho durante a semana, eu ouço muito isso. Eu estou muito insatisfeito com a minha vida, porque eu planejei, eu fiz isso certinho. Eu falo, escuta, quando é que você fez esse plano? Não sei, quando eu estava terminando o 3º colegial. Então, você está se cobrando por uma coisa que você não é, de uma fase da vida que você tinha o direito só de sonhar, sem muitas variações. E é a fase que tem que sonhar mesmo. Mas eu, Vili, de 48 anos, não posso ficar me queixando porque eu não estou cumprindo os planos do Vili de 15. Porque o Vili de 15 não sabia muita coisa da vida que o Vili de 48 sabe. Mas aí a gente planeja com aquela idade, e de repente chega a vida e se impõe e diz, então não é daquele jeito.
Porque quando eu tenho essa idade mais nova, eu não coloco todas as variáveis, todas as dificuldades, e tudo bem, porque quem está nessa fase tem que fazer isso mesmo. Então eu já acordei muitas vezes assim, olhando para a vida, pensando, pô, será que é isso? Será que é isso aqui que eu tenho que viver? E aí nessas fases em que a vida dá essas rasteiras, ou quando a gente está internamente confuso, sem saber para onde que nós estamos indo, para tudo isso a gente tem que parar com as nossas reclamações, parar com o nosso pessimismo e ser sincero diante da vida e começar a nutrir o nosso coração de esperança. A questão é o que é esperança? O que significa isso no nosso dia a dia? O que significa isso na prática? Para a gente não colocar na esperança um abracadabra, que é geralmente como a gente lida com as coisas espirituais. O que é esperança? É um pim-pim-pim que de repente cai na minha cabeça e eu estou todo desanimado e aí eu acordo e falo, pronto, agora ninguém me segura. Não, a vida não acontece assim, nessas viradas de chave da noite para o dia. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Não, tem uma esperança que é espera. A gente cruza os braços e fica esperando algo acontecer. Eu te pergunto, você está esperando o quê? Porque na vida às vezes a gente fica esperando quem não ficou de vir. A gente cruza os braços e fica lá, eu estou esperando. Você está esperando quem? Não, eu estou esperando o pessoal. Que raio é esse de pessoal? Eles falaram para você que eles vão vir te ajudar? Não, eu só estou com esperança que eles venham. Então isso não é esperança, isso tem outro nome que eu vou falar daqui a pouquinho. A esperança que nós precisamos construir é essa proposta, é descruzar os braços e se mexer para que a vida ganhe novas possibilidades. É dar a mão para outras pessoas, por isso uma comunidade. E é um enorme desafio, porque esperar de braços cruzados é muito mais confortável. Então nós temos pessoas exiladas. O que é o exílio? É quando você não está no seu lugar, onde você não está onde você queria estar, e você tem que viver a partir de regras que não são tuas. Que é quando a vida vem e se impõe e diz, então, agora vai ser assim. Mas eu não quero. Então, tem vezes que a vida não pergunta se você quer ou não. Ela simplesmente coloca você diante daquilo e você vai ter que lidar com isso. Deus quer promover em nós, diante dos nossos exílios, diante das nossas fases difíceis, aceitação e não resignação. Porque talvez você esteja vivendo um momento muito complicado na tua vida, que você está questionando tudo e todos, inclusive Deus. E talvez o momento seja tão difícil que você se sinta autorizado, você se sente autorizado a se resignar. E o que é resignação? É você deixar as coisas do jeito que estão, mesmo havendo a possibilidade de mudança. Entendeu? Resignar é você olhar para a vida e falar, tá ruim? Tá. Está gostando? Não. Vamos esperançar. Esperançar é aquele negócio que tem que levantar, se mexer, pensar, trabalhar. Sim. Não. Tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, não tá bom. Não tem jeito como juntar essas duas coisas. A resignação é exatamente quando, diante de algo que eu posso trabalhar e transformar, eu cruzo os braços e digo, deixa assim como tá, e ali na frente eu jogo a culpa em Deus ou em qualquer outra pessoa e aceito como destino e vontade de Deus e dou uma espiritualizada, inclusive fica bonito. É auto-boicote. É quando a gente vai boicotando possibilidades dentro da gente. Mas dá para mudar tudo? Não, você está no exílio. É um período que não tem hora para acabar. Mas aqui dentro do exílio tem um monte de coisa para você fazer. E o que você está fazendo? Não, eu me resignei e deixei para lá. Então Deus quer que nós tenhamos resignação? Não, Ele quer que nós tenhamos aceitação. A aceitação é olhar algumas coisas da minha vida e pensar, bom, tem coisas que não têm a possibilidade de mudança, nós já tentamos de tudo, essa nova realidade veio e se impôs, e agora eu preciso então me mexer dentro dessa. Eu estou aceitando. Eu faço um exame, recebo o diagnóstico que eu estou doente. Eu posso me resignar, sim, me entregar, dizer, não tem jeito. Ou a aceitação é o quê? Estou doente. E agora eu vou fazer tudo o que eu posso para enfrentar essa doença. Fui mandado embora, estou desempregado. E agora? Agora eu me afundo no sofá da casa e fico lá resignado e entregue ao desemprego.
Não, o desemprego fui mandado embora. Sim, e agora? Agora, dentro do desemprego, eu vou fazer tudo o que eu posso para mudar essa realidade. Enfim, poderíamos dar muitos exemplos da diferença de você se entregar, se encolher e ficar de braços cruzados, ou de dentro de uma situação que você não está gostando, falar, tá aqui, não, a situação como um todo não é boa, mas dentro dessa situação eu vou fazer de tudo para a minha vida ficar o mais bonito possível. E eu bato muito na tecla de que às vezes nós fazemos nossas atitudes, elas são bonitas, não é só para nós. É para o nosso entorno, é para a próxima geração. Poder falar assim, olha, eu estou vivendo uma fase muito difícil, mas eu tive uma tia que também teve uma fase muito difícil e a postura dela foi tão bonita que hoje eu tenho inclusive em quem me inspirar. Ou seja, uma boa atitude diante da vida, ela não mexe só com você, ela é legado, ela fica para outras gerações. Então no exílio, nessas fases que nós não queremos, nós precisamos nos reinventar. A aceitação me ajuda a me reinventar. A resignação, eu continuo sendo a mesma pessoa e vou afundando cada vez mais. É que para ser curado, às vezes eu preciso admitir os meus limites. Para mudar as minhas realidades, eu preciso admiti-las. E Deus está colocando uma consciência assim, olha, vocês não vão sair daí agora. Mas vocês não precisam ter uma vida medíocre. Vocês podem, nesse lugar onde vocês não querem estar, ter a vida que vocês querem ter. Vocês podem estar atravessando um período extremamente dolorido e o seu relacionamento ficar cada vez mais bonito. Você pode estar com uma angústia muito grande dentro de você, e a angústia pode ser, inclusive, sabe o quê? Um ponto de criatividade. É um desejo, é uma coisa que nasce aqui dentro, que pode levar você a fazer outra coisa. O professor Cortella que diz assim, olha, o animal satisfeito dorme e o insatisfeito vai à caça. A gente fala assim, estou muito insatisfeito com a vida. Que bom, vá à caça. Vá à caça de outra vida. Por quê? Sabe por quê? Porque satisfação não produz nada. O que produz? A insatisfação. Então quando eu estou insatisfeito, eu falo, poxa, que bom, estou insatisfeito. E agora? Vou trabalhar para viver outras coisas. Eu estou angustiado. Que bom. Escute a sua angústia. Ouça o que ela está te dizendo e permita com que ela leve você a fazer outras coisas. A insatisfação, ela leva a gente a criar coisas. A satisfação não, a satisfação a gente desfruta. A felicidade, a gente nunca quer mudar a felicidade. Por quê? Qual é a pessoa em sã consciência que está feliz e diz assim, eu preciso dar uma guinada na minha vida? Não, eu estou feliz. Estou vivendo um momento muito bom, fala... eu preciso reverter essa história. Não, porque reverter a história da felicidade é ficar triste. Então a gente precisa ter uma relação com essas coisas sob outra perspectiva. Eu vou aceitar o meu momento, porque aceitando eu posso transformar o meu momento. Às vezes a gente está vivendo algo muito grande e a gente quer negar aquela realidade, e negação da realidade é uma coisa muito perigosa. Por uma questão muito simples, você nega a tua realidade, isso não adianta nada. Mas você não olha para ela, o que acontece? O problema cresce. Aí depois você toma a tua consciência e fala, agora eu vou resolver o problema. Quando você chega lá, você fala, nossa, como você cresceu. Sim, ficou solto. Há um jeito que eu sempre explico isso, que ninguém esquece, sabe como é? Fatura de cartão de crédito. Porque você vai pagar a fatura do cartão e você diz assim, não vou pagar esse mês. Você tem esse direito, não tem problema. Vou pagar o mês que vem. Tá bom. E mês que vem? Mesmo que você não gaste mais R$1 no cartão esses 30 dias, a fatura é a mesma? Não. A vida é assim. Você pode não enfrentar isso agora. Não vou enfrentar daqui 6 meses. Tá bom. Mas daqui 6 meses não é mais isso. Vai ser 6 disso. É a negação da realidade. E às vezes a gente pega a esperança e começa com frases vazias e aquilo se torna ilusão. Não resolve nada, mas é fácil de tomar. Que são essas frases prontas, essas coisas que têm um lado motivacional sem fundo, sem lastro, sem base, para de fato mudar a tua vida. É que às vezes a gente não quer falar da dureza da vida, mas não adianta, é a vida. Porque tem muito hoje aí no mercado religioso, no mercado das psicoterapias, um monte de fórmula mágica para você mudar a tua vida assim, tipo, não, vem cá, 3 passos para não sei o que lá, 7 passos para não sei o que lá, um monte de passo para lá e para cá. Ilusão. Porque tua vida não vai mudar em 3 passos. Então perceba que entre nós vamos ter os momentos difíceis, os momentos bonitos, nós vamos ter pessoas falando coisas que são duras, porque é a realidade,
Tem gente que vai oferecendo placebo? Sempre tem. E a questão então é qual a minha resposta a isso. Isso tem a ver com o tipo de espiritualidade que você quer. Isso tem a ver com o tipo de construção de relacionamento com Deus que você está fazendo. Ou a gente pode simplesmente abraçar a ilusão. E ilusão é mais ou menos como você imaginar que você está navegando num mar, imaginando que uma hora você chega em terra firme, em terra seca. E o que é a esperança do Paulo Freire? É estar no mar e remar. Porque no mar nós estamos. E já disse o sábio que não existe vento favorável para quem não sabe onde quer ir. A ilusão é você estar no mar e nós estamos indo para onde? Não, nem sei. Estou só esperando aqui uma coisa acontecer. E esperançar é remar para a gente chegar em algum lugar. E só o fato de remar já é animador, porque você pode remar. Só o fato de você começar a se mexer para sair desse lugar já te anima para o teu próprio próximo movimento, porque movimento gera movimento e apatia gera apatia. Esperança nutre a esperança e ilusão gera mais ilusão ainda. A questão é o que eu vou alimentar dentro de mim. Se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. O reino de Deus não é para mudar coisas. O reino de Deus, ele muda pessoas. É difícil te dizer isso, mas eu vou dizer. Talvez tenha coisas na sua vida que elas não vão mudar, mas você pode mudar. E se você mudar, essas coisas mudam. Tem alguns empecilhos que eles não vão sair diante de mim. Não tem como. É duro ouvir isso? Sim. Mas Jesus ensinou isso, deixou isso bastante claro para a gente. Olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham um bom ânimo. E quando a gente entende isso, as nossas fases mais difíceis podem entrar na nossa história, como também as fases mais encantadoras. A verdade é que todo mundo vai passar por momentos difíceis, mas nem todo mundo sabe como reagir quando a dor chega. A diferença entre quem desmorona e quem cresce é a força mental. E a melhor parte é, isso não nasce com você, isso se constrói. Isso quer dizer que se você ainda não tem essa força mental, você vai poder construir. E eu vou te ensinar vários passos, várias formas de fazer isso hoje aqui com você. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje você vai aprender como treinar sua mente para ser sua aliada e não sua inimiga, como ela tem sido muitas vezes. Primeiro nós vamos entender o que é uma mente forte e o que não é uma mente forte. Fortalecer a mente não é virar uma rocha, não é fingir que nada te afeta, não é se tornar fria ou insensível. Ter uma mente forte é conseguir manter a calma mesmo no meio do caos. E não é deixar que o que acontece fora te destrua por dentro, até porque os problemas não vão parar de acontecer. Se você está esperando que o mundo mude para tudo ficar bem, lamento, isso não vai rolar. É importante você entender, tudo bem cair, mas você se levanta mais sábia, fazer da queda um passo de dança. Caiu? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não é assim que dizia a música? Segundo a psicóloga Angela Duckworth, da Universidade da Pensilvânia, o principal fator de sucesso na vida não é o talento, como por muito tempo a ciência disse. Não é o seu QI, como por muito tempo a psicologia disse medir o QI. O que vai garantir o seu resultado, o seu sucesso, é o grit. O que é o grit? Força mental somada à persistência. E essa força não aparece nos dias fáceis. Ela é construída nos dias em que você quis desistir, mas escolheu continuar. E agora nós vamos aprender, então, 5 estratégias para fortalecer a sua mente, para aumentar o seu grit, essa força mental dentro de você. Primeiro, cuide do que você diz para si mesma. Sim, a gente fala coisas para nós mesmas o tempo todo. E a forma como você se trata nos bastidores, não na frente dos outros, quando está só você com você mesmo no seu quarto, no silêncio da sua mente. A forma como você se trata nos bastidores é o que define sua força no palco da vida. Evite frases como "eu sou fraca", "isso é difícil demais", e aquele monte de besteira que a gente fala se sabotando, batendo com um chicotinho. Substitua essas frases por frases do tipo "eu estou aprendendo", "isso é desafiador, mas eu dou conta". Percebe a diferença?
A mente acredita em tudo que você repete com emoção. Então escolha repetir as coisas certas a seu respeito e não as coisas erradas. Segundo ensinamento, pratique o silêncio interno todos os dias. Não é sobre parar de pensar, até porque isso é muito difícil. Já experimentou na hora da meditação dizer eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, já está pensando, né? Em não pensar em nada. Então não é sobre parar de pensar esse silêncio interno. É sobre observar sem julgamento. Respirar fundo e lembrar que você não é o que você sente. Você é aquela pessoa que percebe o sentimento. Terceiro ensinamento. Transforme dor em propósito. Todo desafio esconde um convite. Você já percebeu isso? Ou você vira refém do que te aconteceu, ou você vira professora da sua própria superação. Foi assim que muita gente virou palestrante, que virou autor de livro, que virou tema de filme, que começou a trabalhar em determinadas profissões onde você, a partir da tua dor, do teu exemplo, ajudava outras pessoas a não caírem na mesma armadilha que você, ou, se já tivessem caído, a sair daquela prisão. Ou você vira professora da sua própria superação, ou você vira refém do que aconteceu. Eu quero muito que você vire professor, professora da tua superação, porque lembra, você escolhe em qual dos dois papéis você quer estar. Quarto ensinamento, reforce a sua identidade todos os dias. A mente precisa de direção, não deixa a sua mente solta. Declare frases do tipo, eu sou resiliente. Repete comigo agora em voz alta. Eu sou resiliente. O que é isso, ser resiliente? É fazer da queda um passo de dança. É cada vez que você cai, levantar mais forte, mais poderoso do que antes. Outra frase que você pode dizer, eu me reinvento sempre que preciso. Fala junto comigo. Eu me reinvento sempre que eu preciso. Outra frase que é importante dizer. Eu tenho uma mente forte, focada e confiante. Repete comigo. Eu tenho uma mente forte, focada e confiante. Cada frase desse tipo, quando você fala, ativa redes neurais poderosas no teu cérebro. Isso é comprovado pela neurociência. Inclusive, se você quiser escrever essas frases que eu estou te ensinando agora nos comentários, vai ficar ainda mais fixo no seu cérebro, porque além de ter falado, você escreveu. E aí o impacto é muito maior dos resultados. Quinto ensinamento. Eu quero que você comece a se cercar de conteúdos e pessoas que te fortalecem. A sua mente é como uma terra fértil. Se você planta a sementinha do medo, adivinha? Cresce a ansiedade. Se você semeia a fé, cresce coragem. Então, escolha o que entra na sua mente, qual é a semente que você planta nessa terra. O que fica precisa ser o que realmente merece espaço. Por isso a gente tem que cuidar do que entra. E eu vou te ensinar agora um exercício prático para fazer diariamente. Primeira etapa é pegar papel e caneta. Se você não puder pegar agora, quando acabar o vídeo, vai lá pegar papel e caneta e já faz o exercício agora, porque depois é nunca. E aí, o que você vai responder no papel é: qual foi o último desafio que você superou? Teve algum que você superou? Responde aí, qual foi o último desafio que você superou? Que força surgiu dentro de você naquele momento? Porque sempre surge. A gente, quando passa, diz assim, eu não imaginava que eu era capaz de superar esse desafio. Então, qual foi o último desafio que você superou? Que força surgiu dentro de você naquele momento? Anota aí. Que lição você levaria para a próxima dificuldade? Porque você aprendeu alguma lição. Que lição você levaria para a próxima dificuldade desse desafio que você enfrentou e disso que você aprendeu? E agora escreva debaixo aí no teu papel, depois de responder essas 3 perguntas, escreva a frase: eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Escreve nos comentários daqui do vídeo também essa frase, porque quando você escreve, o teu cérebro cria um novo caminho neural. Eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Repita 3 vezes em voz alta essa frase. Eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Eu já fui forte antes, eu posso ser forte agora. Esse simples exercício ativa a sua memória emocional de superação e faz a sua mente lembrar que você não está começando do zero, que você é uma pessoa
vitoriosa. Você só está começando num novo nível, mas você já enfrentou níveis anteriores e já venceu, como se tivesse passado nos níveis de videogame. Olha o que a Bíblia ensina sobre força interior. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique desanimado, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Forte isso, né? Isso está em Josué 1, versículo 9. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Você não precisa ter controle de tudo. Mas você pode ter uma mente firme, conectada com o alto, com Deus, guiada pela paz e sustentada pela fé. Então escreve aqui nos comentários: minha mente é mais forte que meus medos. Minha mente é mais forte que meus medos. Vamos espalhar essa verdade por aqui? Se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Você nunca sabe quando uma palavra pode mudar a direção da vida de alguém. A sua mente pode ser a sua maior aliada e tudo começa com um passo: escolher, treinar, cuidar e proteger aquilo que comanda a sua vida.